Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Antônio Demarchi sobre o livro Uma Noite Sem Fim, um livro que foi ditado pelo espírito José Florencio. Mas antes de nós retomarmos a nossa conversa, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Quantas pessoas não têm acesso à informação? Quantas pessoas gostariam de conhecer essas histórias que nós estamos comentando, de saber de como funciona o processo da vida, de entender a doutrina dos espíritos, enfim, de ser consolada, de ser orientada, mas não tem a oportunidade que nós temos. E para que nós consigamos chegar até essas pessoas mais distantes, a lugares longínquos, que não têm acesso, mas que possamos chegar com mais qualidade, você pode nos auxiliar. Você que quer ajudar de alguma maneira, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para um mundo melhor, você colabora para que pessoas possam se sentir mais felizes, mais orientadas, mais consoladas. Nós agradecemos a sua colaboração. 0800 12 18 38. Bom, Demarchi, vamos falar dessa... Acho que assim, essas orientações são importantes para as pessoas que não têm, por exemplo, uma cidade que não tem centro espírita, mas que as pessoas querem conhecer um pouco sobre essa doutrina. A TV chega até lá, né? Pode chegar até lá e levar. Já que você não pode ir até todas as cidades, a televisão leva você a todas elas, né? Já que os centros não podem ir em toda a cidade, o espiritismo vai através... Hoje nós estamos na era da informática, da televisão, da mídia eletrônica, da internet. Gente, hoje é uma maravilha, hoje Maria Isilda. Dá para chegar. Onde a pessoa tem um rádio, onde a pessoa tem assim, uma conexão com uma internet, ou mesmo uma parabólica, ela pode acessar. Consegue. Bom, vamos falar um pouquinho da história, né? Nós falamos de obsessão, nós falamos de aprendizado com o erro alheio. Vamos falar um pouquinho O livro é interessante porque ele começa com o personagem central da história, né? E daí vai desenrolando a história até chegar à conclusão de tudo, né? Muito interessante. Vamos falar um pouquinho desse personagem que é o Arnaldo, né? É isso, Arnaldo, né? Arnaldo. Então, esse é um alerta para as pessoas que dizem, eu não acredito em Deus. Pois é. Que vive uma vida apenas para a matéria, que acham que quando morrer acabou tudo. É um grande equívoco, um erro terrível, que a pessoa, ela vai uma hora encontrar-se com essa verdade, porque não tem jeito. A vida, ela não acaba com a morte. A vida é uma sequência. A morte é simplesmente uma transição de um mundo material para uma dimensão diferente, mas a consciência, o espírito continua vivo. Isso. E nós colhemos, Maria Isilda, exatamente o que semeamos. Não é diferente. Essa é a justiça divina que ela é assim... ela traz no seu bojo a seriedade do aprendizado, que o espírito tem que aprender, ele tem que evoluir, nós fomos criados para isso. Quem não evolui pelo amor é pela dor. Agora, cada um colhe o que semeia. Nós estamos colhendo hoje, a nossa vida hoje é um reflexo daquilo que nós plantamos ontem. E vamos colher amanhã aquilo que estamos semeando hoje. Essa história de dizer, não sei o que fiz, não me lembro, não é justo pagar, mas você não se lembra porque está encarnado, né? É verdade. Então, a história do Arnaldo é interessante porque ele leva uma vida assim, de uma forma que para ele alcançar os objetivos não importavam os meios. Ele fez coisas terríveis, inclusive contra o próprio irmão, que era um espírito maravilhoso, que fez tudo para ajudá-lo, mas para alcançar o objetivo, ele passou por cima do irmão. Então, uma pessoa que não media consequências das atitudes, que viveu para a matéria, ele viveu mesmo, que não dava importância para as demais pessoas. Era aquele tipo de pessoa que entrava assim na empresa, não cumprimentava ninguém, porque ele não via ninguém na frente dele. As pessoas eram invisíveis para ele. E ele, quando desencarnou, ele percebeu que o invisível era ele. Era ele. Porque... tem um momento que até chega a ser engraçado, né? Porque como ele não conhece o processo, ele não sabe, ele se vê invisível, né? Não entende por quê, mas algumas pessoas conseguem perceber a sua presença ou a sua influência, outros não, ele não entende nada. É engraçado, porque pelo jeito dele falar, a arrogância dele, em alguns momentos,
chega a ser engraçado, porque fala, ele não sabe o que está fazendo, porque se soubesse não faria isso, né? Exatamente. Ele é de uma arrogância, assim, uma prepotência, porque ele se achava autossuficiente, ele não precisava de ninguém, ele era ele mais ele. Então, e tem muitas pessoas assim. E, na verdade, o que a morte traz para cada um de nós, a morte, ela faz com que caia a nossa máscara. Nós estamos aqui encarnados, a gente se olha, eu estou sorrindo, mas você não sabe o que está aqui no meu pensamento. É uma máscara que eu posso estar rindo, mas por dentro eu estou totalmente diferente. Quando nós desencarnamos, desaparece isso, nós somos quem somos diante de nós. Não tem jeito. Esse é o grande segredo para nós. Eu acho que quando nós nos conscientizamos disso, nós mudamos o nosso jeito de viver, porque nós vamos nos deparar conosco mesmo, né? Porque aqui a gente finge ser alguém. E não tem jeito. A gente vai olhar para nós mesmos e tomara que a gente não tome um susto diante daquilo que nós estamos vendo a nossa própria imagem. Né? Então, é interessante porque essa história, com todo esse aprendizado do Arnaldo, porque ele vai aprendendo e nós vamos aprendendo junto com ele. Aqueles que não conhecem ainda o processo, né, a doutrina. A gente vai vendo a ligação dele com aquelas mesmas pessoas de uma vida passada e ele vai lembrando, na verdade ele vai contando isso, né? Ele vai contando. É interessante porque ele está contando aquilo que ele não sabia e o que ele aprendeu, né? Exatamente. É interessante, porque ele não sabe, mas é ele que está contando, né? É verdade. Ele que está relatando o que foi que aconteceu, porque ele vai rememorando aos poucos, ele vai tomando consciência. É interessante, porque quando ele é socorrido, que ele é levado a um centro espírita, que ele vai para... que ele, na verdade, ele era um obsessor. Então, quando ele começa a fazer aquela obsessão no Gervásio, que o Gervásio era um espírita, então levam ele para a sessão e quando ele incorpora, ele não se dá conta, o que está acontecendo? Eu estou falando, mas não sou eu, essa pessoa aqui é diferente. Então é um fato assim interessante de um aprendizado, que é exatamente assim que acontece quando a pessoa, muita gente desencarna e não percebeu que desencarnou. Pois é interessante, você vai aprendendo sem ficar muito chocado. Eu achei extraordinário essa forma de narrar a história, né? Então, só uma experiência assim, às vezes eu acordo, eu gosto de falar bom dia para todo mundo, cumprimento todas as pessoas, mas tem pessoa que não responde. Às vezes eu acordo de manhã, falo bom dia, a pessoa não responde, eu falo de novo, bom dia e mais forte, porque vai que eu desencarnei e não percebi, pois né? Muito bom. Muito bom. O Brasil já escolheu o seu detergente, é IP, a marca preferida das consumidoras de norte a sul do país. Sabe por quê? Porque IP investe sempre em qualidade. E agora, com sua nova fórmula, está melhor do que nunca. IP faz mais espuma, está mais consistente, por isso rende mais e você gasta menos. E brilho na louça e economia na cozinha. É por isso que você não tem que ter dúvida na hora de escolher seu detergente. Aliás, já viu o comercial do detergente IP? Vamos ver? O detergente IP é o mais vendido do Brasil porque tem muita qualidade. Jonas, ajuda aqui! E agora, IP está com fórmula ainda melhor, mais consistente, faz muita espuma, rende mais e você gasta menos. Dúvida por quê? Detergente é IP. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais com o nosso convidado.